A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Pode sentar. Você quer ficar em pé e movimentar os pés um pouquinho para esquentar? Tem problema. Tá frio, os dedão do pé. Movimenta aí. Glória a Jesus. É uma alegria estar aqui, acompanhado da minha esposa, revendo os irmãos, cultuando e vendo as coisas maravilhosas. Mirando as coisas hermosas, maravilhosas de Deus. De Deus. Irmãos, eu quando vou ministrar a palavra, hermanos, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu fico assim muito focado, eu me quedo assim muito focado, concentrado na palavra, concentrado na palavra que a gente vai pregar, que nós vamos predicar. E às vezes eu esqueço de outras coisas. E muitas vezes eu me olvido de algumas coisas. Me alegrei muito sexta-feira. Me quedei muito contente viernes à noite. E eu ia falar antes de pregar e esqueci. Eu iria falar antes de predicar e me olvidei. Me alegrei muito de ver os jovens dirigindo o culto. Me quedei muito contente de ver os jovens ministrando a reunião. Dirigindo, pregando, louvando, ministrando, alabando. Está faltando hoje aqui as duas moças estão viajando. Hoje faltam a Lia e Belém que estão viajando. Diz para elas, a Clara diz para elas. Diaconisa Clara que a abuela pode falar a elas. Eu me alegrei muito de ver todos vocês, os jovens que aqui estavam louvando. Que eu me alegrei muito por ver os jovens aqui alabando, ministrando a reunião. Mas esqueci de falar naquela noite. Pero me olvidei de falar naquele momento. E hoje agora aqui, hoje acá, vendo as irmãs, revendo as irmãs, o coro louvando, el coro alabando, a coreografia das moças aqui, a coreografia das jovens acá, mais este louvor agora e mais esta alabança deste coro de jovens hermoso. A gente se alegra. E nós nos alegramos muito. Porque a gente vê a obra frutificando. Porque nós miramos a obra com frutos, frutificando. Dando resultados. Tendo resultados. Aleluia. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e todo honor seja dado a Deus. Mas continue se esforçando. Pero siga tendo muito esforço. O missionário Ademir e Daiane. Missionário Ademir e Daiane. Mandam fotos dos cultos. Enviam fotos das reuniões. Dos vídeos. Los vídeos. Eu vi o vídeo que vocês disseram que estavam esperando a gente. Eu vi o vídeo que vocês falaram que estavam nos aguardando. Esqueci de falar sexta. Me olvidei de falar viernes. Mas obrigado pelo Pero vídeo. muchas gracias por el video. O amor, o carinho de vocês. Por el amor e el carinho de ustedes. E nós temos o mesmo amor e carinho. E nós temos o mesmo amor e carinho por vocês. Certo, alegria. Uma alegria. Cada um de vocês. De rever rosto por rosto. Rosto por rosto. Amém? Amém. Cadê o Jorge? O Jorge. Ele estava com frio lá na porta, assim, né? Mas está aí. Glória a Jesus. Todos vocês. Raul, estava na casa dele. Raul. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem sabe um dia a gente vai. Capaz um dia nós A gente vai ir na casa de cada um. A gente vai poder passar na casa de cada um. Capaz um dia podemos passar na casa de cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Que Deus bendiga a vocês. Amém. Podemos ir para a palavra de Deus? Podemos ir agora para a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Sexta. Viernes. Não, quando eu digo viernes, tu diz sexta. Quando eu digo sexta, tu diz... Brincadeira. Mas sexta-feira... É viernes. É só viernes? Não tem sexta-feira. Agora só viernes. Viernes-feira. Viernes-feira, então. A gente iniciou falando algumas coisas só para nós relembrar aqui um pouco. Nós começamos a falar algumas coisas somente para recordar acá um ratito. Quem não estava sexta? Quem não pudo estar acá viernes? Alguns não estão, vários, né? Muitos. Outros estavam e não estão hoje. Mas sexta-feira nós falamos. Pero viernes nós falamos sobre crente carnal e crente espiritual. Sobre o crescente carnal e o crescente espiritual. Falamos baseado na palavra de
Romanos 1:16, Hablamos basado en la palabra de Romanos 1:16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Falamos de Romanos 12:2, Hablamos también de Romanos 12:2, que devemos nos transformar que debemos nos cambiar, transformar pela renovação da mente, por la renovación de la mente, para deixarmos de ser crente carnal para dejarnos de sermos cristianos carnal e passar a ser crente y espiritual. entonces seguir a ser cristianos espirituales. Porque o cristão espiritual Porque el cristiano espiritual é o que pode viver, es lo que puede vivir, experimentar na vida experimentar en la vida as coisas boas, las cosas buenas, perfeitas perfectas e agradáveis y agradables que vem de Deus, que vienen de Dios. certo? Então foi nisso que nós falamos sexta-feira. Entonces fue en esto que nosotros hablamos en viernes. Eu falei que hoje eu queria continuar Entonces hablé que hoy me encantaría seguir nesse assunto, esse en tema. este tema. Amém? Amén. Glória ao nome de Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. La primera carta de apóstolo Pablo a los tesalonicenses, O missionário vai ler para nós aí, no capítulo 5. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta nesse capítulo aí, porém, esteja atento ao que a gente vai falar. Quando for necessário, você pode ler, mas depois esteja atento ao que a gente fala. Amém? 1 Tesalonicenses, Capítulo 5, capítulo 5, do verso 12 del 12 até o 18. hasta el 18. Gloria a Dios. Podemos ler? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alientéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague el otro mal por el mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amém. Aleluya. Graças a Deus. Então nós queremos continuar Entonces nosotros queremos seguir um estudo assim da palavra. un estudio de la palabra de Gloria a Dios. Dios. Lo que trajo lapicera, papel, puede estar apuntando, acompañando. Agradeço as palavras bondosas do nosso missionário antes. Agradezco las palabras de bondad de los misioneros antes, Falando de nós, hablando de nosotros. mas toda a glória a Jesus. Toda la gloria sea dada a Jesús. Mas eu e minha esposa, a gente também trabalha há muitos anos na obra. Pero yo y mi señora trabajamos há muchos años en la obra. Ela é mais abençoada do que eu. Ella es más bendecida Oh, que yo, Ela prega e canta. porque ella predica y alaba. Eu só Amém. canto. Yo Só prego. só predico. Se eu cantar, vocês correm. Si yo cantar, ustedes van a oír. Tá bom? Então louvo a Deus. Entonces alaba al Señor. Gloria a Dios. Mas Deus me tem dado graça com a palavra. Pero Dios tiene me dado su gracia por la palabra, en la palabra. E hoje ensino da palavra muita gente não quer. Y hoy la enseñanza de la palabra mucha gente no la quiere. Só quer barulho. Solo quiere movimiento, bochinche. Mas a palavra é pão, Pero la palabra es pan, é Amém. alimento, es alimento, é Aleluia. sustento, es sustento. é o que te segura nas horas Es difíceis, lo que te mantiene en los momentos de é o dificultad. que te faz forte, Es lo que te hace fuerte. é a base, Es la estructura, el cimiento. alicerce, Los cimientos, la estructura. sim, é que sustenta a tua vida. Es que va a sostener tu vida. Nas horas mais difíceis, Entonces en los momentos más o difíciles, que vai te sustentar lo que va a te sostener
é a fé na palavra de Deus. Es la fe en la palabra de Dios. Sí, Señor. Jesus disse que é o conhecimento da palavra Es el conocimiento de la que palabra liberta a pessoa. que libera a persona. Gloria. Na louvor de antes das meninas, En la alabanza de antes de las jóvenes, elas falaram que a palavra ellas hablaron que la palabra é a espada es la espada de defesa de e defesa de ataque. y de ataque. Amém. Né? Então, por isso a importância da palavra. Por eso la importancia de la palabra. Então, nosso objetivo de sexta e hoje Entonces el objetivo de viernes y de hoy é trazer uma palavra es traer una palabra forte, fuerte Amén. que vai te alimentar, que va a te Amém. alimentar, que vai te dar crescimento, que va a te dar crecimiento, que vai te sustentar, que va a te sostener, que vai fazer de você um cristão verdadeiro, va a te hacer un cristiano verdadero cada dia mais. cada día más. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Acá está el tesoro. Oh, descobriu Oh, o glória. mistério. Gloria a Sácalo de Dios. aquí. Puedes seguir, pastor. Bien, viejo, sácalo de aquí. Então, esta palavra que vai te fazer forte. Entonces esta palabra que va a te hacer fuerte. Amén. Se você achar a palavra um pouco dura de salgada, Si usted percibe que la palabra es un poco fuerte o salada, é com amor, es con amor, é com Amém. óleo do céu, Amén. es con el aceite de los cielos para abençoar a sua vida. para bendecir tu vida. Não é outra coisa. No es otra cosa. A gente vem com humildade, Nosotros venimos con humildad, Amén. buscando graça de Deus buscando la gracia de Dios para servir vocês para bendecir a usted. em amor. En amor. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Neste trecho que lemos hoje aqui, En este pasaje que leemos hoy acá, temos vários ensinamentos importantes. tenemos muchas enseñanzas importantes. No verso 12 e 13, En los versículos 12 y 13, ele diz: Rogamo-vos, irmãos. Él nos está hablando, rogo-vos hermanos. Esta palavra rogar, Esta palabra acá, rogar, rogamos, rogar ou rogamos, rogamos, rogar. eu acredito que é o mesmo significado, mas em português, Yo creo que es lo mismo significado. Pero en Significa- portugués pedir com humildade, significa pedir con humildad, implorar, implorar, suplicar. le suplicar. Então o apóstolo Paulo Entonces el apóstol Pablo diz: eu suplico, está hablando, yo suplico, eu imploro yo imploro a ustedes, Hermanos. que vocês reconheçam que ustedes reconozcan aqueles que trabalham entre vós, a aquellos que trabajan entre vosotros, aquele que tem o dever de ensinar, aquellos que tienen el deber de enseñar, aquele que preside ou lidera sobre, aquel que está presidindo, está liderando entre ustedes, está vos ensinando a palavra, está vos enseñando la palabra de Deus. de Dios. Então o apóstolo diz assim: eu rogo, Entonces el apóstolo está hablando así, yo rogo, eu suplico yo lo suplico, que vocês tratem com distinção, que ustedes lo traten con distinción, reconheça, que reconozca, trate lo trate com amor e honra. con amor y honor. Lembra que eu falei muito de amor sexta-feira, que assim ¿Se sabe? acuerda que hablamos acá mucho sobre el amor? Tudo na obra é por amor. Todo en la obra de Dios es por amor. Se não for por amor, não tem valor. Si no es por amor, no hay valor. Sí, Señor. Então o apóstolo diz aqui que nós devemos tratar com distinção em grande distinção em amor. Entonces el apóstol está nos hablando acá que tenemos que tratar con una gran distinción. Outra palavra que está aqui no português, não sei se está ali, estima. Y otra palabra que tiene acá en portugués, no sé si está acá el O idioma mesmo sentido para español, vocês? Sim. Estima. con estima, con cariño, con E amor. admiración y amor. Sempre o amor, né? Siempre el amor. Então deve ser reconhecido Entonces hay que ser reconocido essas pessoas que nos ensinam, estas personas que nos enseñan, trabalham na palavra, que trabajan en la com a palavra. con la palabra. Então devem ser dignos. Entonces hay que ser dignos. Nas palavras de Paulo a Timóteo, ele disse de dupla honra. En las palabras de Pablo a Timoteo, de duplo honor. Então ser tratado, ser considerado digno de dupla honra. Entonces ser tratado, ser digno de duplo honor.
Doble ou não, perdão. Estou com a mente no microfone. Vamos aprendendo. Vamos seguir. Vamos aprendendo português. Acho que um pouquinho mais baixo. Hebreus 13, 17. Em Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei aos vossos pastores. Obedeced a vuestros pastores. Considerando o seguinte: que eles têm como obrigação ou dever, que ellos tienen por obligación o deber de prestar conta diante de Deus, de prestar contas delante de Dios, pelas vossas almas. cuentas delante de Dios por vuestras almas. Então seja humilde e obediente, Entonces sea humilde y obediente, para que eles façam esse trabalho para que ellos hagan este trabajo com alegria con alegría e não com tristeza, y no por tristeza. porque diz que isso não seria útil para nenhuma das partes. Porque dice que esto no sería útil para ninguna de las partes. Então diz que devemos obedecer, Entonces nos habla que tenemos que obedecer, tratar com dupla honra, tratar con doble honor, com distinção, con distinción, grande estima e amor. con gran estima y amor. E aí tem uma expressão ali no verso Hay una expresión allí en los versículos que leemos, que diz assim: por causa da obra, por motivo de la obra de Deus, a igreja, la obra de a Dios, pregação do la iglesia, evangelho. que es la predicación del evangelio. Não é por causa da minha pessoa, No es por motivo de mi não é personalidad, por causa da pessoa do missionário, no es por la personalidad de mi mas por causa da obra de Deus. pero por motivo de la obra de Dios. Porque lembra que eu falei sexta, ¿Se acuerda que yo hablé el viernes? que quem olha de fora para a igreja Que quien mira de afuera para dentro de la iglesia, tem que ver Jesus na igreja. hay que mirar Jesús en la iglesia. Amém. Então aqui diz: trate desta maneira por causa da obra. Entonces acá dice que trate de esta manera por motivo de la iglesia, de la obra. Que o missionário não está fazendo sozinho, Porque lo misionero no está haciendo solo, ele está fazendo a obra él está haciendo la obra junto com todos vocês. junto con todos ustedes. O pastor não faz a obra sozinho, El pastor no hace obra solo, ele faz com a equipe de obreiros, él hace con un equipo de obreros, faz com a cooperação da igreja. hace por la cooperación de la iglesia, O que canta, lo que canta, lo que Louva. alaba, que prega, lo que predica, que ora, lo que ora, que jejua, lo que ayuna, quem testemunha lá fora, lo que testifica, hacia convida um afuera, pregador para vir aqui. o que invita a un predicador para venir acá. Essa é a obra Esta es la obra que todos nós estamos fazendo juntos. que todos nosotros estamos haciendo juntos. Então diz que nós devemos nos tratar com honra, Entonces nos dice que tenemos que tratar con com una alta estima, con gran estima, com muito amor, con mucho amor, por causa da obra. por amor de la obra. Você entende isso? Usted comprende, Por causa da obra. por motivo de la obra, Que não pode ser envergonhada, que no puede ser avergonzada, não pode ser escandalizada, no puede ser escandalizada, não pode ser manchada. no puede ser manchada. Quem olha de fora Quien puede mirar de tem afuera, que ver a glória de Deus, hay que mirar la gloria de Dios, desde o altar desde el altar até na porta. hasta la puerta. Aleluia. Aleluya. Por isso é necessário esse zelo Por esto es necesario e todo o cuidado, todo ese cuidado y por causa da obra. por motivo de la obra. A outra expressão que diz ali que deve ser feito isto em paz. En otra expresión que está escrito allí, hacer en paz. Falamos da sexta-feira passada, Hablando de viernes pasado, falamos dos frutos da carne, hablamos de los frutos de la do carne, crente carnal, lo cristiano carnal. e falamos do fruto do espírito, Hablamos de los frutos del espíritu, do crente espiritual. de lo creciente espiritual. E ali falamos que esse fruto é amor Así estábamos hablando que lo fruto es amor e a paz. y es paz. Então, quando temos paz entre nós, Entonces, cuando tenemos paz entre nosotros, não há brigas, no hay pelea, não há contendas, no hay contiendas, mas há paz. pero la paz. Paz tem dois sentidos aí. Paz a doble sentido ahí. É calma no coração aqui, sossego, Es una calma acá en el corazón, sossego, calma, tranquilidad, tranquilidade, isso é paz. Mas paz também significa pero paz también significa não estar em guerra. no estar en pelea, en guerra. Estou de bem com ele, Estoy bien con él, estou em paz. estoy en paz. Se tem uma inimizade, Si hay una enemistad, acabou a paz. se terminó la paz. Então aqui diz que o fruto do Espírito é, Lo fruto del Paz. Espíritu es paz. e a paz também tem outro sentido. La paz también tiene otro sentido. Nós vamos ter paz com Deus, Para nosotros tener paz con Dios, somos reconciliados por Cristo somos reconciliados e por temos Cristo paz com Deus. y tenemos paz con Dios.
Temos paz conosco mesmo. Tenemos paz con nosotros mismos. Quando nos amamos a nós mesmos, Cuando nos amamos a nosotros mismos, perdoamos a nós mesmos, perdonamos a nosotros mismos, estamos bem com Deus, estamos bien con então Dios. temos paz em nós mesmos. Entonces Conosco tenemos mesmo. paz con nosotros mismos. Aí quando temos bom relacionamento, Ahí cuando tenemos buenos aí relacionamientos, nós temos paz com os outros. ahí nosotros tenemos paz con los otros. Entende isto? ¿Comprende esto? Paz, Paz, neste sentido, En homem este de Deus, sentido, el nombre de Dios, paz aqui dentro paz adentro e paz nos nossos y paz en relacionamentos. nuestro relacionamiento. Aleluia. Glória a Deus. Obra do Espírito Santo. Obra del Espíritu Então Santo. veja bem estes dois versículos que iniciamos falando. Entonces vea bien estos dos versículos que nós vamos empezamos hablando, tratar com consideração, que nosotros vamos tratar con com consideración, distinção, con distinción, com elevada ou alta estima elevado en alta e estima amor y amor, aqueles que trabalham entre nós aquellos que trabajan entre no nosotros ministério da en palavra, los ministerios de la nos palabra, ensinando os mistérios de Deus, nos enseñando los misterios de Dios, que devemos tratar com dupla honra que tenemos que tratar con doble honor e obedecer y obedecer o que é pregado lo que es O que é ensinado. lo que ha enseñado da palavra. de la palabra de Dios. Assim, Así Jesus Cristo aparece no nosso meio. Jesucristo va a aparecer en nuestro medio. E os pecadores vêm, Y los pecadores van a venir, porque eles querem Jesus porque também. ellos también necesitan. Aleluia. Amém. Seguindo adiante aqui, Seguindo adelante acá, no verso 14, en el versículo de número 14, o apóstolo escreve de novo: rogo-vos. el apóstol está hablando de nuevo. Rogo-vos, Já expliquei de início rogamos. o sentido dessa palavra. Ya los expliqué cuando arrancamos los sentidos de la palabra rogamos. Implorar, suplicar, pedir humildemente, né? E o que ele pede aqui? Lo que él está pedindo acá. Primeiro, que ademoeste os desordeiros. A tua Bíblia eu vi quando tu leu, diz ociosos. Primero, que amonesteis a los ociosos. No português, ademoesteis, e diz, Amonesteis. eu creio que é o mesmo É o mesmo significado. significado. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Amén. Alguém sabe o que quer dizer? Sí, que llame la atención, que le llame la atención a esa persona. Chamar a atenção, No molestar. exortar, Não molestar. mas diz assim, instruir com amor, ou exortar com amor, Exortar com corrigir com amor, Corrigir con amor. sempre com amor. Sempre com Então amor. é você corrigir, Então, chamar a atenção da pessoa, Corrigir, llamar la atención de la persona, mas com amor. pero con amor. Não é com xingamento. No es con Hostigamiento. 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 Esto no hace parte de nuestro vocabulario. Gracias a Dios. Aleluia. Não é com ofensa, No es con ofensa, como diz lá no Brasil, grosseiro, como se dice allá en Brasil, Grosería. grosseria. Não, é chamar a atenção com es llamar la atención con amor. instruir Instruir com amor. con amor. Então, quando você percebe alguém, na minha tradução aqui diz desordeiro, Entonces, cuando usted percibe a alguien que mi traducción dice desordeiro, ocioso para nós no Brasil é um camarada que não faz nada, preguiçoso, está ocioso, não faz nada. significa la persona perezoso, no hace nada. Mas a tradução que eu tenho diz desordeiro, En mi traducción dice desordeiro, pero acá se dice ocioso. alguém que está fora da ordem natural, Alguien que está fuera de la orden natural. está fazendo alguma coisa fora da ordem Está haciendo algo que está fuera de la orden. correta das coisas. Que la orden correcta de las cosas. Ele que dá problema. Él quiere dar problema. Diz também lá, não sei dizer aqui, fora dos trilhos. Se dice allá afuera de, Saiu fora do caminho. de la vía. Sério. Então o desordeiro. Entonces el O desordeiro causa perturbações. va a causar perturbación. O apóstolo Paulo usa El apóstol Pablo usa a figura do corpo humano la figura del cuerpo para se referir à igreja. para referir a la iglesia. O nosso corpo tem vários membros e órgãos. Nuestro cuerpo hay muchos órganos y miembros Que precisa estar funcionando tudo corretamente. que necesitan estar en andamiento todo correctamente. Se o teu rim adoece, Si tu riñón enferma, todo o teu corpo. todo tu cuerpo, Se o teu fígado não funciona, si tu hígado no anda,
saiu da ordem natural, salió de la orden natural, te causa um problema para o corpo todo. te causaron problemas en el cuerpo todo. Amén. Se o coração começa a falhar, Si el corazón empieza a no andar bien, a pessoa pode morrer. la persona puede morir. Então é isso que está falando a palavra. Entonces eso está nos hablando la palabra. Que quando alguém está fora da ordem, Cuando alguien está fuera de la orden, começa a perturbar o corpo. empieza a molestar el cuerpo. Aí o apóstolo diz assim, então, El apóstol empieza a hablar así entonces. chama atenção, Llame la atención com amor, con amor. corrige essa pessoa, Corrija a esa persona. traz de volta a ordem natural, Traiga de nuevo la orden natural. te esforça por isso. Esfuérzate por esto. Mas nós temos o outro lado do crente carnal, Pero nosotros tenemos el otro lado de lo cristiano carnal, que se o irmão chega para chamar a atenção dele, que si lo hermano llega para llamar la atención de él, se ele é crente espiritual, si él es cristiano ele espiritual, vai reconhecer. él va a reconocer. Se ele é crente carnal, Si él es creyente carnal, vai se revoltar contra o irmão. va a se revoltar con tu hermano. Mas a Bíblia diz também Pero la palabra nos dice también que se o teu irmão te ouvir, que si tu hermano te oír, tu ganhou a alma dele para tú Cristo. ganaste la alma de él para Cristo. Aleluia. Então o apóstolo diz aqui: rogo-vos, irmãos, Entonces el apóstol está hablando acá, vos rogamos hermanos, que ademoeste o desordeiro. que amoneste O desordeiro, lo desordeiro, o ocioso. ociosos. Ocioso é aquele que não produz nada. Lo ocioso es aquello que no produce nada, no hace nada. É o parasita, né? Es lo sanguela, Que vive à custa dos outros. que vive a la cuesta de los otros. Un parásito, que vive por los otros. Então, Entonces, diz, chama a atenção desse camarada. llame atención de este. Ele tem que trabalhar. Él tiene que trabajar. Esse que é um provérbio que diz: vai aprender com a formiga. Va a tener con la hormiga, nos dice trabajar. Proverbios. Va a trabajar, Produzir. tener frutos. Amém. Não só na sua vida pessoal lá fora, No profissional, solamente en la vida personal hacia afuera, personal, mas também no reino de Deus. pero también acá en el reino de Amén. Dios. Trabalhar. Va a tener Vai trabajo. produzir. Tiene que Amén. tener frutos. Deixa de ser ocioso. Deja de ser ocioso, perezoso. Aleluia. Foi lida a palavra antes, Fue leída la palabra antes, que diz que até quem dá um copo d'água, que hasta quien le alcanza un vaso de agua, quem leu antes? Jorge? Jorge, Que até um copo de água não fica sem recompensa, sem o prêmio. un vaso de agua, ¿sí? Certo? Então tudo que você fizer na obra, Entonces, todo lo que usted hacer en la obra, acho que é 1 Coríntios 15, Paulo também falou isso, né? Para ser creo que firmes, en 1 constantes Corintios capítulo 15 también nos dice que tenemos que ser firmes, constantes. e abundantes na obra do Senhor. Abundante Abundante. é a mesma palavra, né? Na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho Sabiendo que vuestro trabajo tem uma recompensa. va a tener una gran recompensa. Então Deus nos chamou para produzir no reino. Entonces Dios nos llamó para traer frutos al reino. Isto quer dizer, Ele nos deu uma missão. Esto nos dice que Él nos entregó, nos confirmó una misión. Foi atendendo esse mandamento de missão Fue entonces atendiendo este mandamiento de hacer misiones que a igreja de Parobé mandou esse casal para cá. que la iglesia de Parobé envió este matrimonio para acá. E que a gente está indo e vindo para cá para Y servir, que nosotros estamos yendo, veniendo para servir, para produzir no reino. para hacer frutos para el reino. Amém? E a gente quer trabalhar junto com Y vocês. nosotros queremos trabajar juntamente E con vocês ustedes. junto conosco. Y ustedes juntamente con nosotros. Para abençoar o Uruguai. Para bendecir el Uruguay. Para ganhar alma para Jesus aqui. Para ganar alma para el reino de Jesús acá. É ser frutífero. Es ser fructífero. Deixar de ser ocioso. Dejar de ser ocioso. Então se você nota alguém Entonces, si usted percibe a alguien que em vez de estar ajudando, que al revés de estar apoyando, está sendo um peso, está haciendo un peso ocioso, ocioso, chega e diga: irmãozinho, llega cerca, sí, hermanito, vamos para frente, vamos adelante, vamos fazer coisa boa, vamos a hacer cosas buenas, vamos produzir no reino, vamos a traer fruto para el reino, com amor, Amém. con amor, corregir, entendeu? ¿me comprende? Amém. Família está perturbada, La familia está toda perturbada, passando necessidade, pasando necesidad, vamos trabalhar? vamos a trabajar, Esposa, esposo, Matrimônio, esposa, né? matrimonio, Isso, filhos, hijos, vamos trabalhar pelo bem da família, vamos a trabajar para llenar la panza, prosperar, prosperidad, e vamos investir no reino, na obra, vamos a invertir en el reino de Dios,
tudo que você planta na obra, todo que usted sembrar en el reino vai ter recompensa. va a tener recompensa. Até um copo d'água, como já foi lido, Hasta un vaso de agua, como Deus não fue. deixa sem recompensa. Dios nos deja sin una recompensa. Quanto mais quando você dá água da vida para quem tem fome e sede lá fora. Tanto más usted bendecir a quien tiene necesidad de afuera. Aleluia. Glória a Jesus, entende isto? ¿Me comprende? Vamos para frente que tem muita coisa. Até que hora nós vamos hoje? Vamos adelante que tenemos hasta lo... Até que hora? Está na hora de parar? 11:15, 11:30. 11h30? Temos 15 minutos mais. Más 15. Mais 15. Jesus, vou ter que correr. Não, vou ter que voltar outro dia. Amém. 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 Eu estou no verso 14, ainda tem até o 18 ainda aqui. Estamos no versículo 14 y va hasta el 18. Consolei-os de pouco ânimo. Consolarlos de poquito. Aquela pessoa que está meio desanimada, Aquella persona que está media desanimada, para baixo, depressiva, abajo, con depresión. você não pode chegar e ficar do mesmo jeito. Usted no puede llegar y quedarse lo mismo. Você tem vida. Tú tienes vida. Espírito Santo, El Espíritu Santo, Jesus Cristo. Jesucristo. Você tem que chegar e botar o ânimo daquela Tienes que pessoa. llegar y poner a esa persona para arriba. Vamos para frente. Vamos para adelante. Deus está conosco. Dios está con nosotros. Mais forte é quem está em nós. Lo más fuerte que está Do que aquele que está lá fora. do que aquello que te anima. Anímate. Te alegra. Alégrate. Vamos para frente. Vamos adelante. Isto, anima quem está fraco. Aleluia. Anime lo que está débil. Aí, sustenteis os fracos. Sostener los débiles. Aí, Jesus, aí complicou. Cállese de poco ánimo. Sostengáis los débiles. Romanos 15:1 diz assim: suportai a Romanos fraqueza 15:1 nos diz: supor dos fracos. Sustengáis los débiles. Aos romanos, Paulo disse: A los romanos Pablo está hablando. suporte a fraqueza dos fracos. Suporte la debilidad de los débiles. E aos Tessalonicenses, Y las tesalonicenses, Paulo disse: sustente o fraco. Pablo já está hablando: sustengáis a los débiles. Não sei se vocês entenderam. A ver si usted me comprende. Uma coisa é eu notar uma fraqueza da vida do irmão Una cosa es yo perceber una debilidad en la vida del hermano e tolerar a bobagem que ele faz de vez em quando. y dejar que haga las chanchadas de tiempo en tiempo. Isto é o que ele diz: suporte a fraqueza do fraco. Eso, ¿qué dice? Soportar. Lá a gente diz assim: meninice, coisa Lá de criança. nosotros hablamos así, cosas de niños. Son chiquilinos. Então você tem que Coisa suportar. Son cosas que usted tiene que dejar, soportar. Seus filhos, de quando não fazem umas bobagens de Sus criança, hijos, hay veces que hace cositas de niños. você até fica bravo, Hay veces que usted hasta te queda enojado. mas você suporta, Pero usted soporta. porque você sabe que é coisa de criança. Porque tú lo sabes que es una cosa de niños. É isso que Paulo diz aos romanos: suporte a fraqueza Esto do que fraco. Pablo está hablando a los romanos. O infantil na fé, Los niños de la fe. suporte. Soporte. Agora aqui na palavra que ele lê no Tessalonicenses, Ahora acá es que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. ele diz: sustente o fraco. Él está hablando: sostenga los débiles. Porque o fraco ele começa a querer cair, né? Porque los débiles Começa empiezan a querer tremer, cair você y a tem que- temblar. Y usted tiene que ponerlo para Fica em pé, você está Se queda de sustentando. pie, firme. Fica em pé, Te queda de pie. até que ele vai se fortalecer. Hasta que él se quede fuerte. Isso é sustentar o fraco. Esto es sostener los débiles. Mas às vezes, Pero hay veces a gente olha o fraco que está caindo, que nosotros miramos los débiles que está casi Chega cayendo que pisa em cima. y nosotros ainda vamos ponerlo tem de medo arriba. de matar. Tenemos la gana de matarlo. Isso não é obra de Deus. Esto no es obra de Dios. A obra de Deus é você pegar e erguer. La obra de Dios es usted agarrar y Segura ponerlo o para fraco arriba. em pé. Póngalo débil de pé. Te alimenta, te fortalece. Bora com ele. Te ponga junto Até ele ficar forte. hasta que te quede fuerte. Isso é obra de Deus. Esto es obra de Dios. Nós não estamos aqui para jogar gente por lá de fora. Nosotros no estamos acá para poner gente Nós estamos para afuera. recolher. Nosotros estamos para recoger. A igreja é um hospital. La iglesia es como un hospital. Não tem os irmãos enfermeiros ali? Tiene. Não estão aí? No está. No trabaja. Eu pergunto para o irmão enfermeiro: você pega o doente e joga para lá de fora da porta? Le pregunto a un enfermero si cuando llega alguien enfermo va a poner afuera del hospital. No. Ah, traz para dentro. Va a poner para adentro. E vai cuidar do doente. Y hay que cuidar del enfermo. Esse é o nosso dever. Esta es nuestra obligación. Trazer aqui para dentro Poner ahí adentro e cuidar do doente. y cuidar del enfermo. Mas o irmão que está aqui dentro Pero el hermano que está acá adentro ficou doente. se quedó enfermo. O que nós vamos fazer? Jogar para fora? ¿Qué debo hacer? ¿Poner afuera? Não, vamos botar na cama e cuidar dele. Poner en la cama y cuidar de él. Suporte o fraco. Sustente o fraco. Sostenga a los débiles. Entende a obra de Deus? ¿Comprende la obra de Dios? Gloria a Dios. Mais amor. Más amor. Senão a gente não faz isso. Si no, nosotros no hagamos esto.
Mais amor. Pede para Jesus. Pede agora. Espírito Santo, me dá mais amor. Pode pedir agora. Espírito Santo, dê-me mais amor. Sustente os fracos e sejam pacientes para com todos. Sustenga os débiles e seja paciente com todos. Claro que eu tenho que ter paciência com o Ademir. Sim, bastante. A gente passa a conhecer as pessoas, a gente conhece as virtudes. Quando nós passamos a conhecer as pessoas, começamos a conhecer as virtudes e também os defeitos. E também os defeitos. Mas Daiane, posso te perguntar uma coisa? Sim. Pode perguntar, missionária Daiane? Tudo é perfeito no matrimônio de vocês? Não. Todo é perfeito no matrimônio de vocês? Não. Tem coisas que você tem que suportar nele. Há coisas que há que suportar e tem coisas que ele tem que suportar em ti. E há coisas que há que suportar em você. Cadê os outros casados aqui? Onde estão os outros matrimônios? A minha esposa, baixa a mão, não vou falar de nós. E senhora, baixa a mão, não vamos falar de nós acá. Brincadeira. É um chiste. Diego, não é Diego. Assim? Tem umas coisas maravilhosas, não tem? Há umas coisas hermosas, não tem? Mas tem outras que tem que suportar. Mas há outras que há que suportar. Senão não se vive junto. Senão não se vive junto. A igreja é a mesma coisa, irmão. A igreja é o mesmo. Nós temos coisas maravilhosas. Nosotros temos coisas hermosas. Alguns vieram para uma janta ontem. Alguns vieram numa cena ayer. Estava bom. Estava bueno. Culto sexta, uma benção. O culto, a reunião viernes, uma bendição. Hoje está maravilhoso. Hoje está hermoso. Eu venho pouco aqui. Eu venho um pouquinho acá. Tudo é festa para mim. Tudo é festa para mim. É igual namorado. É igual quando está noivo. Quando está noivo lá. Só maravilha. Depois que casa. Só maravilha. Só bendição. Acorda de manhã com a cara amarrotada. Desperta de manhã com a cara descabelado. Com o pelo para arriba. A maquiagem se foi. Maquillaje. Isso não faz parte do meu vocabulário. E os defeitos começam a aparecer. E os defeitos começam a aparecer. Aquilo que era todo mansinho, cheio de amor e romântico. Aquilo que era todo tierno, cheio de... Tem horas que parece que chupou limão. Há momentos que parece que comeu um limão. Azedo. Aí está na hora de você começar a suportar, senão vai separar, né? Suportar, não cambiar. E igreja é a mesma coisa. A igreja é o mesmo. A gente vem, é tudo festa, é todo festa, maravilha, maravilha. Mas nós vamos convivendo dia após dia. Pero nós vamos convivendo. Aí começamos a ver os defeitos do. E aí começamos a ver os defeitos de um. E que a Bíblia diz assim. E a Bíblia diz assim. Suporte. Suporte. Aleluia. Amém. Tolere. Aleluia. Exerça o perdão. Exerça o perdão. Exerça a misericórdia. Exerça a misericórdia. Se você não perdoar, se você não perdonar, vosso Pai que está no céu, vuestro Padre que também está no cielo, perdoa você. Também não vai perdonar você. Porque isso, a justiça dele é perfeita. Porque isso, a justiça dele é perfeita. Ele não é melhorzinho com o Ademir. Ele não é melhorzinho que o Ademir. E mais ruinzinho comigo. E mais ruinzinho, mais malo comigo. Não. Não. Mesmo jeito que ama ele, da mesma maneira que ama ele, ama eu, ama eu. Da mesmo jeito que corrige ele, da mesma maneira que corrige a ele, corrigiu. Corrige a ele. Ele não é parcial. Ele não é parcial. Não tem filhinhos favoritos. Não tem hijitos favoritos. O amor dele é igual. O amor dele é igual. A justiça. A justiça também. E às vezes a gente esquece disso. Que há momentos que nós nos olvidamos. E a justiça de Deus também é perfeita. Que a justiça de Deus também é perfeita. Amém. É justa, é justa. Não é igual a dos homens. Não é igual a dos homens. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Onde é que eu parei? Entendeu? Meu Deus do céu, deixa eu lendo aqui. Eu queria falar palavra por palavra aqui, né? Consolados de pouco ânimo, sustentar os fracos, seja paciente com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Tanto aqui entre nós como todos lá por fora, enfim, com todos. Então diz assim: ninguém dê a outro mal por mal. Vinganças. Então estamos falando assim: nadie le compensa el otro el mal por el mal com vingança. Está dentro de tudo isso que eu já falei. Então está dentro de tudo isso que já falei. Ser paciente, perdone, que você também vai ser perdoado, que você também vai exerça a misericórdia. Exerça a misericórdia. Então está dito aqui: não dê mal por mal. Então estamos falando aqui: não dê mal por el mal. Até Jesus disse certa vez uma palavra. Hasta Jesus falou certa uma vez uma palavra. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, aquilo que você quer que as pessoas hagam por você, faça você primeiro por ela. Você primeiro por ela. Porque a tendência sempre é haver uma retribuição. Porque a tendência é sempre haver uma retribuição no mesmo nível. É o mesmo nível. Porém, quando fala do mal, pero quando habla del mal, a Bíblia está dizendo: não dê com a mesma
Amén. com o mesmo mal. La Biblia ya está nos hablando, no dé con lo mismo mal. Não retribua com o mal, No retribúa con el mal, mas faça sempre o bem. pero haga siempre el bien. Porque se você faz o bem, Porque si usted hacer el bien, o bem vai retornar para el você. bien va a volver a usted. Muito mais se você recebeu o mal. Mucho más si usted recibir el mal. Você faça o bem, Usted haga el bien, você vai colher o bem. usted va a cosechar el bien. Agora, se a pessoa fez o mal para ti, Pero ahora, si la persona hizo el mal para e vos, você retribui com o mal, y usted va a retribuir con a mal, vingança, con venganza, esse mal só vai crescer. este mal solo va a crecer. E raízes de amargura no coração, Raíces de amargura en nuestro ela acaba corazón. contaminando a muitos. Va a llenar a muchos, va a contaminar a muchos. Por isso, não deixa essa semente maligna Por esto, no deje esa semilla maligna crescer no coração. crecer en tu corazón. No verso 16, Paulo diz: regozijai-vos sempre. Y en el versículo 16 está siempre gozosos. Falamos do fruto do Espírito, Hablamos de los frutos sexta, del Espíritu en viernes, que é gozo. que es gozo. E Paulo diz: regozije-se. Y Pablo está hablando Regozijar-se é mais do que simplesmente estar alegre. Pablo está hablando gozosos. Es mejor que estar alegre. Esse gozo de alma Este é um gozo estado de de alma espírito, es un estado de un espíritu. uma alegria profunda, um estado Una de alegría ser. muy honda, muy grande. Então, por isso, diz: regozije-se sempre, Entonces, por eso cultive, está hablando, esté siempre Sorriso, gozoso, siempre con una alegría. sonrisa, con alegría. anime outro, alegre. Anime el otro, esté alegre. É obra do Espírito na vida da gente. Es la obra del Espíritu en la vida de nosotros. Aleluia. Verso 17: ore sem cessar. Orad sin cesar. É uma arma Es una arma que você tem para vencer essas adversidades que tú tienes para vencer las e cumprir essa palavra. y cumplir la palabra. Ore sempre. Orad siempre. Na oração você tem intimidade com Deus, En la oración tú tienes intimidad con Dios, comunhão com Deus. una comunión con Dios. Na oração você se aproxima de Deus. En la oración tú te acercas de Dios. E quanto mais tu te aproxima de Deus, Cuanto más usted se acerca de Dios, mais a glória dele toca você. más la gloria de Dios E va a mais llegar. parecido com ele você Y fica. más semejante a Él usted te queda. Quanto mais tu te aproxima dele, Cuanto más cerca de Él, pela oração e pela palavra, por la oración y la palabra, mais você absorve de Deus. más usted va a absorber de Dios. É comum nós orarmos Es común nosotros orar e dizer: Senhor, enche-me da tua y glória. hablarnos, Señor, llénanos de tu gloria. Mas para nós ser cheio da glória, Pero para nosotros sermos nós llenos de temos la que ir gloria, chegando perto dele. nosotros tenemos que ir se acercando a Él. Quanto mais perto, Cuanto más cerca, mais recebemos dele. más vamos a recibir de Mais Él. a glória dele toca Más la nós gloria de Él nos toca e muda a nossa y maneira. cambia nuestra manera. Então, ore sempre, Entonces, orad siempre, sem cessar. sin cesar. Então você diz: mas como? Pero ¿cómo usted va a hablar? Você está andando na rua, Usted está caminando en la calle. você pode estar dizendo: Usted Senhor, puede estar hablando, Señor. está falando, Espírito Puede Santo. hablando, o Espíritu Santo. Você está lá no teu trabalho, fazendo a Usted tua está allá en obra. tu trabajo, está haciendo tu Você obra. pode estar, O tú puedes estar, Señor. Señor, aleluia. aleluya. Eu pratico isso. Yo practico eso. E já cometi até umas coisas engraçadas. Ya hizo unas cosas muy raras. Eu estava com um relatório de computador grande na minha frente Yo tenía un relatorio en la computadora grande ahí adelante de mí. e eu fui escrever em cima ordem de alguma coisa que era do serviço, ordem não sei o que lá. E sabe o que eu coloquei em cima? Yo fui a apuntar ahí arriba orden, algo que yo estaba haciendo allá de mi Sobre trabajo, o serviço. orden. E eu botei ordem de Deus. Y yo puso así, Porque eu orden de tava falando. Dios. Porque yo estaba ahí hablando Quando o con meu Dios. chefe pegou e disse: que é isso? Cuando mi jefe miró y dijo, ¿qué es esto? E é a ordem de Deus. Es orden de Dios. Amém. Porque está falando. Às vezes eu estou na rua, na estrada de Hay carro, momentos que estoy en la calle, Yo estoy de hablando auto, en lengua. yo estoy hablando en idiomas. porque eu estou orando com Deus. Porque yo estoy orando con Dios. Amém. Aleluia. Aleluya. Um missionário muito famoso dos 2 séculos passados, Un misionero muy conocido de los siglos pasados, não lembro o nome dele no me agora, acuerdo el nombre de él ahora, mas perguntaram para ele: pero le preguntaron a él, quanto tempo o senhor ora? ¿cuánto tiempo vos ora? Porque ele era muito abençoado. Porque era un hombre muy bendecido. Quanto tempo o senhor ora? ¿Cuánto tiempo usted se queda orando? Ele disse assim: Él dijo así, eu não sei se eu já fiz uma oração de 10 minutos, yo no sé si ya lo hizo una oración de 10 minutos, mas eu não sei pero yo no sé se eu já fiquei 10 minutos sem orar. si yo me quedé 10 minutos sin orar. Entendeu? ¿Me comprende? Isto é, ore sem cessar. Esto es orar sin cesar.
Onde você estiver, você pode Aonde estar. tú estás, tú puedes estar orando. Aleluia. Aleluya. E o verso 18, para encerrar, Los versículos del 18 para encerrar. diz assim: em tudo dai graças. Dale gracias en todo. Não é por tudo, é em tudo. Es en todo. Em No tudo por dai graças. En todo dai gracias. Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Isto vale entender Isto vai entender que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. que Dios nunca pierde el control de tu vida. Mesmo que aconteceu alguma coisa desagradável, Mismo que se pase algo raro, mesmo que aconteceu alguma coisa que te machucou, mismo que aconteció algo que te se lastimó, você está seguindo esta palavra, si usted está siguiendo esta palabra, você entende que Deus está no controle. usted comprende que Dios está en el control. Se Ele permitiu que alguma coisa ruim Si Él acontecesse, permite que algo malo te pase, é a correção dele para a sua vida, es una corrección de Él para para te te fazer crescer, para te hacer crecer amadurecer. y se quedar idóneo, amadurecer. Idôneo, isto. Crente verdadeiro, espiritual, Cristiano verdadero espiritual que deixou de ser carnal. que dejó de ser carnal. Aleluia. Aleluya. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora eu quero orar com vocês. Ahora yo quiero orar con ustedes.